Nós nos alegramos, estamos na presença de Deus com o nosso culto virtual, via Facebook do Pastor Wagner, sincronizado com o Face da nossa igreja, e temos a alegria de poder ter aí você também conectado com a gente, né? Nós queremos dar culto de honra, louvor, glória ao Senhor Deus. Hoje é um domingo especial, é o domingo de Páscoa, e queremos saber, né, se você está aí. Então deixa aqui o seu alô, o seu amém, o seu boa noite, tá certo? Compartilhe a nossa transmissão com os seus contatos, com os seus amigos do Facebook. Nós estamos chegando em lugares que nós nunca imaginaríamos, e pessoas até que nós não conhecemos estão, né, agradecendo pelas mensagens. Glória ao nosso Deus, e eu leio para você o texto bíblico que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória seja dada ao Senhor Deus, e que o nosso culto agora, a partir desse instante, ele seja engrandecido. Por conta disso, vamos cantar ao único. Enquanto cantamos, deixe-nos saber se você está conosco aí, com o seu boa noite, o seu amém, o seu aleluia. Estamos conectados. Se quiser colocar um versículo, mas não se distraia muito, porque agora estamos em adoração ao Senhor. Por isso cantamos ao único. Muito bem, digno é o Senhor. Esse cântico também a nossa igreja canta, e sempre que a igreja canta, eu sinto assim uma igreja bem animada, é um louvor que contagia a igreja.
E é claro que nós entendemos, né, que quando cantamos, o louvor não é para nós, o louvor é para o Senhor. Mas nos faz tão bem, não é verdade? Também adorar a Deus, cantar um cântico que nos alegra em poder levar até Deus. Então cante aí esse belíssimo cântico, também medite na letra. Hoje é Páscoa e digno é o Senhor pela sua ressurreição. Cantemos. Cante aí, viu? Onde você está. Cante bem alto. Quero escutar aqui. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me dê perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Amém. Ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno
ele é digno, ele sempre será digno de todo louvor. Nesse momento, nós vamos ter uma participação, né? E a irmã Dorothy, sempre ela vem aqui com uma leitura preciosa da palavra de Deus para nós, né? Então, nós vamos entrar em contato com ela. Enquanto nós entramos em contato com ela, não se esqueça que estamos nesse momento de isolamento, vamos falar assim. Infelizmente, estamos impedidos de congregar, né? Mas nós estamos debaixo de recomendação. Queremos de verdade seguir aquilo que as autoridades estão determinando, não é verdade? E cremos que em breve estaremos de volta, né? Que nem diz o texto de Hebreus, não deixando a vossa congregação. Então queremos voltar a congregar, estarmos perto, né? Uns com os outros, abraçando uns aos outros, né? Tendo aquela alegria da conversa, da comunhão cristã. Então nós queremos, né, ter essa alegria, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Creio que esta pandemia, ela vai passar e nós vamos poder congregar, né? Cantar, louvar, adorar, ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio assim que Deus ele está sendo assim glorificado também nesse momento, né, em que não estamos podendo congregar. Aqui, né, através das transmissões, através dos cultos, através da palavra de Deus que está sendo transmitida. Olha, é incrível, mas estamos chegando em outros países, não é verdade? Portugal, estamos chegando nos Estados Unidos, e eu aqui já tenho a irmã Dorothy comigo, né? Boa noite, irmã Dorothy. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Como passou a Páscoa? olha, nós passamos bem aqui. Dona Érica fez uma comida gostosa aqui, né? Que bom. Ela caprichou, Então tá bom. ela caprichou, Então, pastor. ela caprichou mais do que os outros dias. Eu acho que todas as Mas a casas. gente capricha mesmo, pastor. É verdade, É Páscoa, né? verdade. Foi muito gostoso o tempo aqui, um pouquinho presos, né? No sentido de não poder também estar com os familiares. Mas a graça de Deus nos acompanha neste momento também, nesta hora, não é mesmo, irmã? Amém, então. Não, Deus está conosco, né, pastor? Graças a Deus. Com certeza, Ele está conosco. Bem, irmã, Ainda sem ficar sem as bênçãos da programação da igreja, quer coisa melhor? Então, é verdade, nós ainda podemos. Dentro de casa e ouvindo a palavra de Deus, que coisa boa. Nossa. É verdade, né? Então Deus tem nos confortado através dessas transmissões, né? Muito, pastor. Que bom. Tem sido muito bom. Mesmo depois que os cultos voltarem, a gente precisa, com carinho, examinar o ministério de cultos ou devocionais virtuais, porque as pessoas estão sendo muito abençoadas, né, irmã? Verdade mesmo, porque a gente tem oportunidade de mandar as mensagens para as pessoas, né, pastor? É verdade. Então, e existem pessoas que não vão até a igreja, mas eles estão podendo ligar os seus equipamentos e a igreja está chegando até eles, né? Exatamente. Então, graças a Deus, né? A tecnologia também está servindo para o bem. Muito mais do que a igreja, o mais importante é a palavra de Deus chegar a esses corações, né? Amém. Então. Muito bem, irmã. Olha, sempre é uma alegria aos domingos à noite ter a leitura da senhora, viu? E eu é que agradeço, pastor. A senhora sempre com muita sabedoria escolhe os textos bíblicos e eu creio que aproveitando esse domingo especial de Páscoa, a senhora deve também ter selecionado algo especial para nós hoje, né? Qual é a referência bíblica? Êxodo 12, versículo 21 ao 28, fala sobre a primeira Páscoa, né? Que foi realizada. E eu fiz uma pequena pesquisa para descobrir quantos anos, né, que tinha a Páscoa, né? Sim. E 3.332 anos, pastor, tem a Páscoa, né? A saída do povo hebreu, que nem que eles viviam escravos lá no Egito. E antes de saírem, eles fizeram a primeira Páscoa
amando de Deus, né? Foi uma ordem de Deus, que nós vamos ver aqui, até aqui no trecho bíblico que eu vou ler. É uma ordem de Deus, né? Sem dúvida. Pode fazer a leitura. Nós estamos acompanhando, então. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomou um molho de isopo e molhou-o no sangue que estiver... Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. E passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Palavras do Senhor. Ele foi um mandamento de Deus, né, pastor? Para sempre fazendo, festejando, relembrando, né, a Páscoa, a primeira Páscoa. Verdade. A senhora sabe que Deus não faz coincidências, né, irmã? Né? Ele sempre tem um propósito. A senhora sabia que hoje a senhora escolheu o texto que eu vou pregar? Olha só! Que beleza! Exatamente a referência que eu vou estar pregando, para não falar que é exatamente, a senhora leu do 21 ao 28, a minha mensagem rascunhada, eu vou mostrar até aqui, porque tá, deixa eu ver se vai aparecer, ó. Aqui. Viram aí? Êxodo 12, 22 a 28. Êxodo 12, 22 a 28. Que coisa incrível, né? Então, é maravilhoso, mesmo, né, maravilhoso o texto. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Hoje à noite eu vou pregar. Hoje de manhã nós ensinamos sobre, não sei se os irmãos se lembram, mas eu falei sobre a casa dos egípcios. Hoje à noite nós vamos ver sobre a casa dos hebreus. Amém. Então nós vamos ver. Muito obrigado, irmã Doroti. Eu vou dar um privilégio para a senhora hoje à noite, tá? Está preparada? A senhora está preparada? Tô. Então, isso aí não foi nada combinado, hein? Eu vou falar para a senhora, assim, apresentar o próximo especial do nosso culto. Quem vai chegar para cantar para nós é a dona Érica e a Gabi. A senhora pode chamar as duas para cantar um louvor, por favor? Posso? Por favor. Érica e Gabi, por favor, cantem um louvor bem emocionante para nós. Nós vamos adorar. A voz das duas é linda, pastor. Isso, e que tudo possa ser para a glória do nosso Deus, não é verdade? Amém, exatamente. A glória E do elas nosso... fazem
fazem, pastor, elas fazem muito amor, se nota. Sim. Deus seja louvado por isso, né? Obrigado, irmã Dorati, viu? Amém. Fica com Deus. Sim. Provavelmente domingo nós estaremos de novo aqui na transmissão, então temos um encontro marcado. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Bem, irmãos, então a irmã Dorati já falou, né? Então vamos ouvir atentamente o louvor de Érica, Gabi, possa ser para a glória de Deus.
muito obrigado. Belo hino, belo louvor. Glória seja dada ao nosso Deus. Esse hino, ele toca, né? Ele toca na gente porque ele fala justamente sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E hoje ainda, a Érica, se não me engano, hoje contando uma história, ela estava falando sobre o sangue de Cristo derramado. E com certeza, né, essa história da Via Dolorosa nos mostra que o sangue de Cristo, ele começou a ser derramado bem antes da cruz de Cristo, né? O seu sacrifício, ele é muito profundo, né, em todos os sentidos. Fisicamente falando, o sangue ali na Via Dolorosa, ele escorreu, ele foi derramado. Bem, nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor Deus com mais um cântico. Nós vamos cantar esse cântico Ao Olhar para a Cruz. Também é um cântico assim que a gente percebe que a igreja gosta muito, os nossos jovens, né, cantam. Então, assim, cante com alegria mesmo, cante com a sua alma e olhe de verdade para a cruz de Cristo. Ele esteve lá por você, por mim. Que haja neste louvor um profundo sentimento de gratidão. Cantemos ao Senhor. Logo após esse cântico, a mensagem dessa noite sobre a casa dos Hebreus. Derramado ali
graça me alcançou. Deus seja louvado. Ou antes de pregar, vou trazer essa palavra para nós. Vou perguntar para a Érica, né? Porque a gente, se estivesse na igreja, num culto normal, agora estaria você com algumas irmãzinhas saindo para o ministério de culto infantil, né? Mas não estamos podendo fazer isso hoje. Na verdade, teoricamente nós já fizemos porque tivemos o tempo na palavra com eles, né, Érica? Mas como tem sido esse isolamento, sem estar perto das crianças, dá aí uma palavra de incentivo para a gente voltar logo, né? Boa noite, meus irmãos. Nós já tivemos o tempo ali com as crianças, que é sempre especial, né? Claro que quando elas estão presentes é muito especial, né? Porque há uma interação com eles levantam as mãos e fazem perguntas, eu faço perguntas sempre para eles, e de acordo com as respostas que eles vão dando, a gente vai seguindo a aula e vai ensinando, né? Mas tem sido um tempo também muito especial, porque, igual o pastor falou, muitas pessoas que não vão à igreja estão também acompanhando as aulas, estão aprendendo a palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E a gente, às vezes, nem vai ficar sabendo aqui nessa terra um coração aí fértil que essa semente alcançou, né? Mas, para a glória de Deus, que a semente seja semeada aí, seja plantada e que dê fruto. E também o fruto no coração das nossas crianças, né? E que para eles é uma forma diferente de aprender, mas não estão deixando de aprender a palavra. Então, isso é muito importante. E Deus permitindo, estaremos voltando no tempo dele, né? E também no tempo em que os nossos governantes determinarem. Diante disso, é muito importante que eu e você, que a gente esteja orando pelo nosso país, pelos nossos líderes. Você percebe quantos problemas nós estamos tendo nas lideranças do nosso país? Presidência com os governadores e vice-versa. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão quem está certo, quem está errado, só estou querendo dizer assim que o inimigo tem encontrado oportunidade para atrapalhar os relacionamentos nas lideranças governamentais. Isso é muito ruim para nós, porque nós acabamos sofrendo as consequências. Então devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelo nosso presidente, porque sobre ele está a maior responsabilidade, ele é o presidente de uma nação. Oremos por ele, por proteção e por sabedoria. Não são poucos os ataques, né? Mas vamos orar para que Deus esteja com ele, dando sabedoria, proteção e que ele possa estar governando bem. E também por todos os outros que estão ocupando alguma cadeira governamental, seja ele ou ela, seja quem for, sejam os governadores do estado, sejam os prefeitos, vamos estar orando pelos nossos líderes, né? Eu creio que é oportuno. Nós estamos num culto de Páscoa confinados, por conta de uma epidemia terrível, por conta de um problema não somente nacional, mas mundial. É oportuno orarmos agora pelo nosso país e pelo nosso mundo e pela palavra que estará sendo ministrada. Pai, por favor, pedimos que o Senhor esteja com os nossos líderes. Pedimos que o Senhor esteja nos protegendo das enfermidades, ó Pai, seja a atual com o Covid-19, ó Pai. Oramos também pela questão da dengue, que está na nossa região muito forte. Nós temos irmãos na igreja que recentemente tiveram dengue, passaram por enfermidades muito graves por conta dela. Então oramos, ó Pai, que o Senhor nos proteja nesses tempos difíceis. Mas especificamente agora a oração dirigida aos nossos líderes, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, ó Pai, e que tudo e todas as decisões possam ser de acordo com a sua vontade. Não somente por conta dos problemas de ordem de saúde, mas todos os outros problemas, ó Pai. Pois uma nação não precisa só de saúde física, mas ela precisa de saúde espiritual. Então ajude, ó Pai. E, por favor, que cada crente possa ser um intercessor,
pela sua nação, pelo seu país e pelos seus governantes. Agora abençoe a tua palavra, que será ministrada. Pedimos que o Senhor fale aos corações. Capacita-me, Senhor, e que eu possa ser um instrumento teu. É a minha oração. Salve almas, edifica os crentes, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Então, eu vou me posicionar melhor aqui para a gente poder usar a mesa. Daqui a pouco a família vai voltar, porque nós vamos, na verdade, nós vamos ter um último especial ainda, tá bom? Érica, Gabi, um último especial depois da mensagem, encerrando esse culto especial de Páscoa, tá certo? Mas vamos agora a um importante momento da palavra de Deus. Eu vou me posicionar melhor aqui. E eu creio que até você aí, né, na sua casa, também muitas vezes a gente, na hora que a gente passa para o momento da palavra, podemos arrumar uma melhor posição na cadeira, podemos arrumar uma melhor posição assim, também no... Uma melhor posição na cadeira, uma melhor posição no sofá. Eu creio que eu estou bem posicionado aqui para pregar para você, para pregar ao seu coração. Você percebeu através da projeção aqui na nossa tela, você percebeu que eu estou com saudade dos nossos jovens também, não é mesmo? Não somente da nossa igreja, mas como a gente tem um ministério com eles, de cuidar deles, o Ministério de Integração de Jovens e as nossas atividades. Então, eu coloquei aqui a foto deles para fazer assim, nossa foto, né? Para fazer um pouquinho assim de homenagem para eles e para dizer para eles que eu não esqueci deles, viu? E que em breve também, Deus permitindo, nós vamos estar conectados, né? Não somente através das redes sociais, mas conectados, bem conectados assim presencialmente, né? Recebendo, falando das bênçãos de Deus e cultuando ao Senhor Deus. Tá bom? Então nós vamos agora para o estudo nessa noite. O que será que Deus tem para nós? Eu estou localizando aqui, peço que você me dê um pouquinho de paciência. Então vamos para lá. O que Deus tem para nós? Hoje de manhã tivemos uma EBD especial, vamos falar assim, né? Com algo sobre o domingo de Páscoa. E nós falamos sobre a casa dos egípcios. Acho que você esteve aqui com a gente e você aprendeu bastante. Hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre casa. Mas hoje nós vamos falar sobre uma outra casa. Nós vamos falar sobre uma casa diferente. Antes ainda, olha a foto que eu coloquei ali. Eu sei que às vezes a claridade também não ajuda muito, nós temos um pouquinho de luminosidade a mais. Olha aí também para quem está com saudade da nossa igreja, do nosso prédio. Está lá, no mesmo endereço, viu? Não fugiu de lá, está lá. Nós estaremos em breve voltando para os cultos lá. Tá certo? Então, está aí. Abra comigo sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22 a 28. Êxodo, capítulo 12, versículo 22 até o versículo 28. Já que a irmã Doroti já fez a leitura do texto bíblico, eu, assim, vou tomar a liberdade para ganharmos um pouco mais de tempo e entrarmos na introdução da mensagem e depois, nos pontos principais, sim, vamos estar lendo os textos pertinentes a cada ponto. Tá certo? A casa dos hebreus. Então, como nós falamos, hoje de manhã, vimos a casa dos egípcios. E a maneira como o Senhor libertou Israel. Vimos esses 3 pontos relacionados à casa deles.
vimos a justiça de Deus vindo para todos, né? Não importava se era um egípcio simples ou se era, né, a própria casa do faraó, se não estivesse com o sangue nos umbrais, receberia a justiça de Deus. Nós vimos também o clamor, né, representando assim o grande pranto, a grande dor que eles estavam sentindo, e também dando-nos uma luz, uma ilustração sobre o grande clamor e pranto também que a pessoa sem Deus, quando morre sem Cristo, ela vai sofrer por toda a eternidade. E também falamos sobre a cegueira, que apesar das 10 pragas, né, muito claras, representando principalmente o poder de Deus e o propósito de Deus, apesar das 10 pragas, tanto Faraó como os egípcios, eles ficaram cegos. Eu até me esqueci de falar hoje cedo sobre isso, mas sabe, irmãos e amados ouvintes, né, e eu sei que está me assistindo, até mesmo muitos israelitas, muitos hebreus também, apesar do livramento de Deus, muitos não entenderam, e até hoje muitos hebreus não entendem o amor de Deus. Incrível, né? Como algo tão claro ainda existem muitas pessoas que não conseguem entender. Não é verdade? Tudo isso representava a justiça de Deus, mas também era uma grande demonstração do amor de Deus. Do amor de Deus. Agora nós vamos ver outra casa. Se de manhã vimos a casa dos hebreus, hoje à noite nós vamos falar sobre uma outra casa. Se de manhã nós vimos a casa dos egípcios, perdão, hoje à noite nós vamos falar sobre a casa dos hebreus. A verdade é, queridos, que o Senhor quer abençoar as nossas casas. Qual é, então, a diferença destas duas casas? A dos egípcios, que vimos de manhã, e agora dos hebreus, que nós vamos ver à noite. Nós vamos aprender, então, 3 lições. A primeira delas já está aí na sua projeção, eu adiantei um pouquinho, mas é este o primeiro ensinamento. A primeira lição que vemos na história aqui, que foi lida pela irmã Doroti, adiantando, né, a nossa mensagem, a primeira lição que nós vemos é que na casa dos hebreus, essa casa ela havia sido preparada com uma importante instrução. Ela foi instruída. E qual foi a instrução que Deus deu para os hebreus? Versículo 22, que foi lido, e repetimos aqui. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Em primeiro lugar, então, o primeiro ensinamento que nós vemos é que as casas dos hebreus, elas foram preparadas. E a preparação que elas receberam foi que essas casas receberam instrução. Elas foram instruídas. Dentro de todas aquelas coisas, né, importantes que o Senhor Deus tinha falado, eu quero destacar algo que é essencial. Primeiro, o Senhor Deus falou, tomai cordeiros. Quer dizer o quê? Cada família deveria pegar, então, um animal, um cordeiro, né, e trazer para ser sacrificado. Deveria haver o sangue de um cordeiro sendo derramado, certo? Então, é assim que nós vemos que Deus tinha instruído a casa dos hebreus. Cada família, né, vai estar pegando um cordeiro, vai sacrificar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e colocar, né, nos umbrais da porta, na parte que dá estrutura para a porta. Não apenas nós vemos essa recomendação, tome um cordeiro, mas a Bíblia nos fala sacrificai. A palavra sacrificar aqui ela é importante também, né? Porque o sacrifício, de certa forma, ele está mostrando que está sendo derramado o sangue de um inocente. E sempre é assim que nós vemos o ministério de justificação. Para que realmente um pecador possa ser perdoado, é necessário
para que haja um verdadeiro perdão, justificação, é necessário que o sangue de um justo seja derramado. Então preste atenção sobre isso, porque isso nos dá um ensinamento, né, projetando o ministério que seria realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Então os ensinamentos aqui sobre a instrução do Senhor, em primeiro, tomai o cordeiro. Depois o Senhor disse, sacrificai. E ainda nesse primeiro ponto, nós vemos algo interessante que o Senhor falou: ninguém saia da sua casa, não apareça nem na porta. E eu quero chamar a sua atenção para essa expressão ninguém. Porque o que o Senhor Deus está nos ensinando com a expressão ninguém? O Senhor Deus está mostrando que ele não queria que nenhum hebreu se perdesse. Ele queria salvar todos. Isso, à luz da Bíblia, nós entendemos, como eu disse, projetando para o ministério do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Nós vemos também que o Senhor Deus, ele quer salvar a todos. Por isso que a Bíblia nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo. O Senhor Deus quer salvar a todos, né? Então, essas instruções que estão assim sendo trazidas ao seu coração nesse primeiro ponto, essas instruções nos mostram que as casas dos hebreus, elas foram preparadas com a instrução divina. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que se você quer realmente ser salvo, se você quer ir para o céu, ter a certeza, a garantia da vida eterna, você precisa da instrução de Deus. Isso quer dizer o quê? Você e eu, nós precisamos atentar para aquilo que Deus disse, para aquilo que Deus ensinou, para aquilo que Deus providenciou. Por isso que João Batista, quando viu Jesus Cristo vindo, ele olhou para Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque agora estava sendo neste novo testamento, nesta nova etapa, estava sendo revelado mais uma vez o plano de Deus que tinha sido revelado no Antigo Testamento. Um cordeiro sendo trazido, um sangue sendo derramado para a justificação de pecados. Para que pudesse realmente o anjo do Senhor passar por cima e não viesse para aquela casa a morte, a pena de morte. Meu amado, em primeiro lugar, então, nós aprendemos, a primeira lição, que na casa dos hebreus, estas casas, elas foram preparadas, e muito bem preparadas por causa da instrução. Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa da instrução da palavra de Deus, das escrituras sagradas, que não mudam. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus está acima do próprio nome de Deus. É muito sério aquilo que esse livro diz. Infelizmente, muitas e muitas pessoas carregam a Bíblia como um amuleto, como um enfeite para a sua sala, como um objeto até mesmo, né, de idolatria. Meu amado, a Bíblia, ela é um livro de instrução, e aquilo que Deus nos diz aqui, nós precisamos então atentar, ouvir, crer e praticar. Portanto, na casa dos hebreus, a primeira lição que nós aprendemos foi essa: foram casas que foram preparadas em instrução. Portanto, querido, quantas e quantas vezes eu tenho visto pessoas instruídas na palavra, e eles não estão atentando, eles não seguem, eles preferem continuar teimosos a não seguirem aquilo que Deus diz. Quem não seguiu a instrução de Deus, você já sabe o que aconteceu, né? Quando o anjo do Senhor passou, se não havia o sangue nos umbrais, aquela casa era penalizada com a morte de um primogênito. Mas vamos à segunda lição. Primeiro, a primeira lição, preparada em instrução.
A segunda lição sobre a casa dos hebreus é que aquelas casas foram protegidas por identificação. Porque o versículo 23 diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Olha só, que interessante. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. É impressionante, porque num processo muito rápido de instrução, agora o Senhor Deus ele nos mostra, né, que a casa que ouvir a instrução, ela seria agora protegida. Seria protegida pelo quê? Justamente pela identificação. O anjo do Senhor estaria identificando, o próprio Deus estaria vendo, olhando na vida e na casa das pessoas que creram e seguiram a instrução da palavra de Deus. E por conta dessa crença genuína, verdadeira e da obediência correta, aquela casa receberia o quê? A proteção. E o que foi que o anjo identificou? O que foi que ele reparou, né? Ainda interessante que nós estávamos ali assistindo a transmissão do culto infantil e o Zé, hoje, né, de manhã e à noite, ele apareceu com gravata, né? E até o Zé brincou ali, né, que agora ele é um crente de verdade porque ele usa gravata. Trazendo a brincadeira do Zé para o assunto sério da mensagem, será que é isso que Deus vê quando ele realmente passa e identifica o verdadeiro crente? Será que ele está identificando e ele vê que é crente verdadeiro porque usa gravata? Será que ele acha que é crente verdadeiro porque está dentro da igreja? Será que ele vê que é crente verdadeiro porque é filho de crente? Ou será que ele acha que é crente verdadeiro porque carrega a Bíblia debaixo do braço e até sabe muitos versículos? Não. A identificação principal, na verdade, deixa eu consertar, na verdade, a única coisa que identifica um salvo, um crente, um cristão, é o sangue de Cristo. Ele só pode ser justificado pelo sangue de Cristo. Ele só pode ser protegido pelo sangue de Cristo. Portanto, essa ilustração aqui da 10ª praga, com o sangue nos umbrais, nos mostra justamente aquilo, como eu disse, que o ministério de Cristo mostraria. Que o quê? Que a pessoa, para ser salva, para ela ser alguém realmente justificado, reconciliado com Deus, ele precisa ser protegido. E ele não pode ser protegido pela membresia da igreja, pelo batismo nas águas, ou como as outras coisas que eu ilustrei aqui. Ele só é protegido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Diz a Escritura em Hebreus 9 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando o anjo viu o sangue, ele olha a Páscoa, ele passou por cima. Ele passou e não veio a condenação. Não veio a punição. Não veio a pena. Meu amado, nessa noite, se você ainda não rogou pelo sangue de Cristo na sua vida, sinto muito, por mais que você possa estar congregando em igreja, rezando, orando, ofertando, sendo uma pessoa tão boa, isso não é suficiente para a sua salvação. Acredite, não é suficiente. Somente o sangue de Cristo é. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a casa dos hebreus, elas foram preparadas em instrução. Segundo, protegidas por identificação. E terceiro e último lugar, a casa dos hebreus, a terceira lição, elas estavam também preocupadas com a interpretação. Na verdade, essa preocupação, Deus agora estava colocando sobre eles, porque o versículo 26 diz: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Impressionante, sabe por quê? Porque agora o Senhor Deus, ele tira a visão local
e ele projeta para o futuro da nação de Israel. Ele se preocupa com a interpretação daquela celebração. E ele diz: quando os seus filhos perguntarem que culto é esse, meu amado, os nossos filhos vão perguntar que culto é esse. Na verdade, por incrível que pareça, o texto nos mostra que não são nem os pais que estariam dando instrução, mas eles estariam levando a instrução por conta da curiosidade dos filhos. Então, filhos são curiosos sobre a maneira como nós servimos Deus. As festas que nós celebramos, os cultos que nós realizamos, as orações que levamos a Deus. E isso, essa curiosidade dos filhos, ela não está apenas na esfera espiritual das coisas relacionadas à igreja, mas também até fora. Eles vão um dia questionar: pai, por que o senhor faz isso? Mãe, por que a senhora fez isso? Que culto é este? Os filhos dos hebreus perguntaram. E a preocupação de Deus era essa: quando eles vos perguntarem, respondam que foi o livramento. Respondam que foi o sacrifício. Respondam que essa Páscoa é para celebrar, agradecer o Senhor, porque o anjo passou por cima. Por isso que crente celebra a Páscoa e celebra muito bem a Páscoa, porque ele sabe o que significa a Páscoa. O sangue de Cristo nos libertou de todo o pecado, nos justificou, e a obra de Cristo nos reconciliou com Deus. Por isso que nós celebramos a Páscoa assim, com alegria. Nós sentamos na mesa com a família, nós temos uma boa comunhão na alimentação. Por isso que nós celebramos sim, nós chegamos aqui num culto virtual, ou mesmo numa igreja, e cantamos com alegria e abrimos o nosso pulmão, as nossas vozes, e louvamos a Deus. Por quê? Porque quando os nossos filhos nos perguntam, ou mesmo quando a nossa própria mente nos interroga, nós sabemos que culto é este, que Páscoa é essa, que celebração é esta. Esta preocupação, ela precisa estar sempre em nós, que é qual? Não a preocupação sobre nós mesmos, porque graças a Deus nós temos a convicção e a consciência do que isso significa, mas nós temos que ter a preocupação de levar as próximas gerações, levar as próximas pessoas que estão vindo, aqueles que estão ao nosso redor, e as próximas gerações, aos nossos filhos. Esse assunto foi tão sério que nós vemos que aquela geração que foi liberta ali do Egito, infelizmente, durante pouco tempo, eles já se esqueceram do Deus que tinha libertado eles, e eles foram peneirados no deserto, e uma outra geração entrou na terra prometida. Meu amado irmão, nós não podemos esquecer que culto é esse, que liberdade é essa, que salvação é essa que está em nós. Mas infelizmente eu digo que nós estamos nos esquecendo, porque muitas e muitas vezes pais e mães se preocupam mais, em dar aos seus filhos o entretenimento, em dar aos seus filhos a tecnologia, em dar aos seus filhos as roupas boas, em dar a alimentação melhor que pode existir, por dar uma melhor acomodação em casa, mas eles não estão preocupados a olhar para os seus filhos e dizer: filho, o culto é este, o culto é este, o nosso Deus é este, o nosso Salvador é este, a nossa fé é essa, a nossa crença, a nossa convicção é essa. Nós precisamos estar preocupados, queridos, com os nossos filhos e com o que eles vão crer. A casa dos hebreus agora, o Senhor está falando para eles: levem esta preocupação, este peso no coração, de ensinar às gerações futuras que culto é este. Então, que Deus abençoe a sua casa. Estamos terminando o domingo de Páscoa. E de verdade, eu pergunto a você: você tem ensinado aos seus filhos que culto é este? E eu não estou falando sobre um ensino superficial, uma oração aqui, outra ali, mas um ensino de vida, de fidelidade ao Senhor. Um ensino, você, pai e mãe, de vida, que eles estão vendo prioridade na sua vida. Eles estão vendo que você, pai, ama Deus. Você, mãe,
ama o Senhor, vocês são fiéis a Deus e vocês estão preocupados em levar para a futura geração o compromisso seu com o Senhor e quer que eles tenham o mesmo compromisso. Estamos preocupados? Termino a mensagem dizendo que, infelizmente, parece que as nossas preocupações estão em outras áreas. Nossas preocupações estão mais com o Covid-19, com o coronavírus, do que com a Páscoa. As nossas preocupações estão mais com as coisas da vida do que com as coisas espirituais. Meu amado, a casa dos hebreus, eles saíram do Egito com o Senhor Deus tendo dado esta instrução. Que culto é este? Digam, para sempre, por estatuto perpétuo, comemorem agora para sempre, Israel de Deus, para sempre, comemorem a Páscoa, para que entendam que culto é este. Deus abençoe a sua vida. E eu termino a mensagem nessa noite perguntando: como está a sua casa? Como está? É óbvio que eu não quero saber se a sua casa tem muitos bens, se tem muito dinheiro, se tem muita comida na geladeira, se tem muito emprego. Isso não me interessa e pode ter certeza que não interessa para Deus. Mas como está ou estão as nossas casas no sentido espiritual? Que o Senhor nos fortaleça e nos dê um despertamento e que essa Páscoa de pandemia, que este isolamento possa nos dar uma melhor reflexão na palavra de Deus. A casa dos hebreus. Que o Senhor Deus te abençoe. Pai, se temos alguém que não tem Cristo ainda, que o Senhor salve, que o Senhor abençoe com a fé e com a oração que confessa e a oração que pede, que suplica por salvação. E que o Senhor também abençoe os crentes. Pai, nós temos visto crentes vivendo de uma maneira tão fria, tão apegados ao mundo e desapegados a Deus e à palavra. Ó Senhor, tem misericórdia. Ajude, anime, aviva este coração. Temos jovens conectados, ó Pai, esteja fortalecendo os jovens. Maridos, esposas, viúvas, mulheres separadas, jovens com pais separados também. Enfim, ó Pai, nós temos muitas pessoas com lares destruídos, e abalados, mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor mesmo assim fortaleça cada casa e que possamos seguir as instruções que o Senhor deu um dia à casa dos hebreus. Possamos, ó Pai, ser obedientes e que possamos, para o resto das nossas vidas, até que Cristo volte, ou que o Senhor nos leve, falar a todo mundo: que culto é este? Que Páscoa é essa? Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, estamos terminando a nossa transmissão. Muito oportuno esse hino que a Érica está tocando, né? Mas nós não vamos cantar. Fica para uma outra hora, um outro dia. Nós estaríamos celebrando também a ceia do Senhor, né? Mas fica para uma outra hora, um outro dia. A mensagem, eu creio que foi hoje suficiente. Mas nós vamos terminar este culto especial de Páscoa com um louvor especial. E eu vou convidar a Érica, a Gabi. Elas vão cantar um último cântico. Não se esqueça, todos os dias às 20 horas, no meu canal e no canal da igreja, na verdade, na nossa página do Face, temos um devocional para o seu coração.
às 20 horas, todos os dias. E na quarta-feira voltamos para culto de oração, louvor e estudo da palavra do Senhor. Então temos um encontro marcado aqui. Tá certo? Então eu vou posicionar aqui a câmera para que vocês possam ver as nossas irmãs, a Gabi e a Dona Érica. Tá certo? Não. Eu sempre esqueço disso, perdão. Estamos conectados aqui. De manhã, quando foi ao sepulcro, meu Maria, o que aconteceu? Apressou-se a contar aos discípulos que Jesus desapareceu. Oh, não chores, mas em tristeza, Cristo se levantou e vivo está, como nos prometeu, é verdade. Oh, exultem, pois vivo está. A chorar, Maria estava, até-nos se vos me chamar. Ao virar-se avistou Jesus Cristo, ele vive como afirmou. Oh, não chores, mas em tristeza, Cristo se levantou e vivo está, como nos prometeu, é verdade. Oh, exultem, pois vivo está. Deposite sua fé em Cristo, Ele pode te salvar. O poder da morte quebrou. Oh, exultem, pois vivo está. Oh, não chores, mas em tristeza, Cristo se levantou e vivo está, como nos prometeu, é verdade. Oh, exultem, pois vivo está. Oh, não chores, mas em tristeza, Cristo se levantou e vivo está, como nos prometeu, é verdade. Oh, exultem, pois vivo está. Então, com esse belo louvor, nós terminamos a nossa transmissão. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui com as pessoas colocando amém, aleluia, glória a Deus.
Sua palavra de incentivo muito nos alegra, viu? E ver os irmãos da nossa igreja, conhecidos que temos em todo esse território nacional e até no mundo, né? Conectados. Obrigado. Que privilégio poder louvar e compartilhar louvor à palavra com você. Deus abençoe. Vamos continuar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Boa noite. Final de noite feliz, Páscoa para todos. Glória a Deus.